Aula de número 12. Oba! Que bom que você chegou até aqui. Então, essa é a aula de fechamento da nossa introdução ao Swastika Yoga, passando pelos temas principais, passamos por um viés histórico, o entendimento e compreensão de onde veio a sistematização do Swastika Yoga, todas as origens. Compreendemos um pouquinho mais a estrutura também da prática, um pouquinho de parte técnica também, da montagem do sadhana, falamos um pouquinho de alguns termos sânscritos. E essas últimas aulas estão trazendo temas que estão relacionados ao universo do yoga em geral, a nossa filosofia. E como ele ficou para o final, eu não sei, mas Shiva apareceu aqui na aula de número 12. Então, todo mundo que tem um pouquinho de vivência, de conhecimento, ou dentro das nossas práticas, da nossa aula, toda hora você escuta, né, o termo Shiva, e para muita gente que está chegando é algo um pouco, né, assim, não sei muito bem o que é isso, quem é esse cara. Então, Shiva é essa figura super importante, né, dentro da construção, tanto da filosofia, quanto depois do yoga entrando para o universo ali do hinduísmo, da mitologia, né? E a Alice apresentou, está participando com a gente dessas últimas aulas, vai trazer um pouquinho mais desse tema para nós. E então te recebemos aqui. Que bom que você está presente mais uma vez. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento comigo e com a galera que está aqui acompanhando. Quem é Shiva? Uma alegria. Obrigada pelo convite. E aí, então, esse tema, né? Bárbara me manda. Vamos falar sobre Shiva. Quantos vídeos, quantas horas? Muitas. Então, hoje vamos dar uma pincelada, né? Quem foi Shiva, né? Como pode ser interpretado? E até qual seria o nome realmente dele, né? Então, Shiva, ele pode ser interpretado, né, como o primeiro yogi, mestre de todos os demais, o mestre mais antigo, né? O Shiva como uma divindade do panteão hindu, o Shiva como uma egrégora, Shiva como um mestre interno, o mestre do coração, Shiva como a consciência do universo, ou como um estado de consciência, Shiva como absoluto, né? E tal como a gente vê na mitologia, há um homem que viveu na antiguidade. De fato, nós não temos certeza do nome dele, né? E a pronúncia Shiva, escrevemos transliterado Shiva, depende muito assim da língua que a gente está falando, né? Esses personagens muito antigos, qual seria de fato o nome de Moisés, de Jesus e como era pronunciado? Não sabemos. Shiva, há mais de 4, 5, muito mais, 1000 anos, o nome ele vai ficando nebuloso, né? De fato, não se sabe a origem, mas hoje é conhecido como Shiva. E ok, nós abraçamos esse fato e lidamos com ele com alegria, né? Então, consta que Shiva foi um bailarino que viveu na civilização dravídica, ou civilização arapiana, e atribui-se a Shiva a criação do yoga. E aqui já podia encerrar a aula, porque pronto, está dada a importância dele. Né? Shiva tem muitos nomes. Consta também que talvez mais de 1000 nomes e aspectos, né? Temos alguns, né, que a Bárbara até separou algumas imagens, por exemplo, Nataraja, coloca aí pra gente. Bah. Nataraja é o Shiva bailarino, o rei dos bailarinos. E que em sua dança marca o ritmo do universo. Ele pisa sobre a vidya, sobre a ignorância e está a nos inspirar, né, de que embora haja assim ignorância em nós na Terra, que nós não tememos e sigamos no caminho do yoga, pois
essa dança, este caminho nos concede a liberdade, né? Então, esse é o aspecto, o arquétipo do dançarino, do Nataraja, que em seu movimento marca o ritmo cósmico, né? E concebe, inclusive, a dança para o mundo. Esse é um dos aspectos. Talvez um dos aspectos que mais coincida com o aspecto renovador que Shiva representa, tá? Ou seja, Shiva corresponde ao aspecto renovador do absoluto na Trimurti, na Trindade hindu. Então, temos Brahma, Vishnu e Shiva. O Brahma como o construtor, o criador, Vishnu como o mantenedor e Shiva como o aspecto renovador do absoluto, tá? Um outro arquétipo, um outro nome, outra forma que Shiva assume é o Shiva Shankar, por exemplo. Bárbara vai colocar aí para nós. Shiva Shankar é o Shiva Sadhu, né? Shankar, o que é Shankar? Shankar é uma concha. Tem até um mudra, um gesto feito com as mãos que se chama Shankar. Esse gesto pode ser feito desta ou desta forma, conforme o efeito e a simbologia que queremos, com a qual queremos conectar, né? Então, Shiva Shankar é aquele que toca a concha, que está meditando profundamente, aquele que traz profundidade, é aquele que ele traz uma força de criatividade, da capacidade de criar e de meditar mais profundamente. É o patrono, de fato, da nossa linhagem, né? Um outro arquétipo, um outro aspecto de Shiva, por exemplo, Pashupate. Bárbara vai colocar aí para nós. É o senhor das feras, dos animais. Existe, inclusive, um selo arapiano achado por arqueólogos, né? E que atrai muito a nossa atenção, como atraiu a atenção e a imaginação dos historiadores, dos arqueólogos, porque retrata uma divindade que ele está num trono, né? E cercado por animais, né? Pelo elefante, pelo tigre, pelo rinoceronte, por um búfalo. E há também ali abaixo do assento figuras que parecem antílopes, ou seja, dados arqueológicos mesmo muito antigos que retratam aí um desses aspectos de Shiva, o Senhor das Feras, né, Pashupate. Um outro aspecto de Shiva, Rudra, né, que está ligado mais à ferocidade, à destruição, né, já que ele é o renovador, para se renovar, há que se antes destruir, né? E esse Rudra, ele conversa com o Pashupate porque ele tem um aspecto benigno que ele protege, por exemplo, o gado, os animais. Então, é como vários momentos, vários climas, várias roupagens de um mesmo símbolo, né? De um mesmo personagem. Nós temos ali na mitologia o arquétipo de Shiva como, por exemplo, Bhairava, né? Que ele assume uma forma terrível quando ele perde a esposa Sati, num dos contos, né, da mitologia. Muitos outros, centenas, talvez milhares, né? E em cada conto nós temos aí nomes diferentes para Shiva, né? Tem o Dakshinamurti, por exemplo, que é o Shiva professor de yoga, professor das artes. Ou seja, Shiva que assume mesmo muitas imagens, mas que todas elas representam esse aspecto renovador do absoluto
e que talvez por isso seja o patrono do yoga, né? Já que o yoga é uma filosofia, uma arte da renovação biológica, mental, comportamental. Muito bem. Vale dizer que nós estamos nos referindo sobre uma perspectiva naturalista. Então, nós estamos falando de mitos, né? E mitos como manifestação dos arquétipos, né? E a utilização desses símbolos, a utilização desses mitos vinculados à Shiva, eles ativam dentro de nós e promovem dentro de nós um processo de evolução na prática, né? Um processo de individuação, se a gente está falando diretamente de arquétipo, porque são imagens, são forças presentes no inconsciente coletivo que, através desses símbolos, desses mitos, nós trazemos à tona e passam a participar, né, do processo da nossa prática. Seja numa parte específica, uma delas, por exemplo, que é carregado desse sentimento e dessa força do poder arquetípico, é o Púdya, quanto como em todos os ângulos, né? Então, nós colocamos esse poder descomunal do nosso inconsciente, né, ao nosso favor, trazendo esses mitos e esses arquétipos, convidando esses mitos, esses arquétipos a fazerem parte do nosso processo de expansão de consciência, que é o que nós queremos com a prática. O início desse processo, ele seria por exemplo, um Nyasa? Poderia ser? Não necessariamente, não necessariamente, porque, por exemplo, se eu faço um Shiva Mudra, tá? Se eu faço um gesto, Shiva Mudra tá aqui. Se eu faço um gesto que ele está lastreado no inconsciente coletivo, que ele me liga a uma comporta de força do inconsciente coletivo, que está relacionado com o momento na mitologia em que Shiva entrou no estado de hiperconsciência e naturalmente colocou as mãos nessa conformação, realizando esse gesto, eu já estou me conectando àquela força, aquele estado de consciência, e mesmo sem saber. De forma E o inconsciente. Nyasa, por ser um processo que passa pela via emocional, é um processo consciente no qual eu quero me identificar conscientemente com um arquétipo, né? Então, eu posso realizar Nyasa com Shiva, ótimo, mas não necessariamente a força desses arquétipos, eles vêm pelo Nyasa, né? Pode vir também. Podem vir por mudras, por mantras, pelo Púdya. E de fato vem ao longo de todo o sadhana, né? Exatamente, exatamente. Super, bem interessante. Tem uma curiosidade da cor da pele de Shiva, que eu lembrei aqui agora, quando a gente vê nessas imagens, às vezes mais mitológicas, assim, esses desenhos, assim, né, que aparece com uma cor, às vezes, meio violácea, meio azulada, às vezes. Existe uma explicação, assim, para... Existe sim. Os Drávidas, né, de acordo com estudos também arqueológicos, porque não tinha câmera fotográfica naquela época, eles tinham a pele mais morena mesmo, morena, bronzeada, negra. Eu não sei exatamente, a gente não tem acesso, né, a exatamente a tônica, mas é uma pele mais escura dos Drávidas que a pele dos arianos, que invadiram a Índia. Então, faz referência à cultura dravídica, a que Shiva veio, né, e trouxe, ou viveu, quem sabe essa pessoa tenha vivido justo nessa cultura. Vindo representar um homem que tenha vivido nessa região, nessa época, então. Exatamente, essa pode ser uma das interpretações, né? Mas existem mitos, por exemplo, em que Shiva tem uma coloração azul e ele fica com a garganta azul, Nilkantha, né? Um dos outros nomes que nós fazemos aí mantras com essa palavra,
e que aí se refere especificamente naquele mito a uma substância que Shiva bebe, enfim. Tudo isso é tema para curso à parte, aprofundamento. Muito. A Bárbara, não, curtinho, vamos falar sobre Shiva. Mas é Ok. isso, para a galera saber que existe mesmo profundidade, para começar a gerar referências, para começar a gerar base, para criar essa perspectiva, né, de todo esse universo e abrindo essas portas no momento de cada um. E Exato. E sempre sobre uma leitura técnica, né? É naturalista, assim, não tem misticismo envolvido. Até o fato de nós usarmos, ok, numa determinada interpretação mais em correntes que sejam espiritualistas, Shiva pode entrar, assim, como uma divindade do panteão hindu. E nós trazemos uma leitura que é mais naturalista mesmo, né? Até pelo como nós sob quais lentes nós estamos enxergando essa figura, né? Essa força, essa potência, esse criador dessa filosofia transformadora. maravilha. E, e essa tal de Shakti? E esse termo, e Shakti? O que é? Shakti. Shakti significa energia, tá? E designa a mulher, né? Designa a parceira de Shiva, que é também cultuada como Deus. Então, Shakti, a união de Shiva e Shakti, da união de Shiva e Shakti provém o universo manifestado, né? E, ou seja, para existir espaço, Shakti, é preciso que exista tempo, Shiva, a consciência, Shiva, o poder, Shakti. Então, esse casal ele está sempre presente na mitologia e simbolicamente presente também na prática. Então, desde um gesto que nós fazemos, né, que tem uma mão com polaridade negativa, uma mão de polaridade positiva, até a respiratórios, pranayamas. Então, a presença dessa dualidade que dá origem, né, que cria e que se espalha, esse casal que unidos, ele se expande, ele se espalha pelo universo como uma multiplicidade aí de nomes e formas, né? Então, tudo isso simbolicamente também está presente na prática. Precisa preocupar com isso, ficar pensando? Não, isso acontece naturalmente, porque a gente está falando de polaridade, seja, a gente estudou na física, né? Polaridade negativa, polaridade positiva, tudo presente na natureza, portanto, presente no nosso corpo. E uma vez que a prática ela atua, né, fisicamente, energeticamente, emocionalmente, isso que a gente vê na mitologia Shiva, Shakti, se faz presente nas técnicas e traz a força desses arquétipos também. Ou seja, o foco fica em vivenciar as transformações, né? O foco fica independente do como acontece, até porque muita coisa a gente consegue, como você falou, existem muitas teorias, existem muitas percepções, mas o yoga, ele é essa ferramenta que é comprovada muito mais pela experiência, né? São mais de 5 anos de comprovação empírica. E nós não lidamos com os porquês, nós lidamos com os comos, né? Ela é uma metodologia, esta metodologia é estritamente prática. Então, nós estamos aqui conversando, sim, sobre o universo do yoga, mas nós só estaremos, de fato, praticando quando a gente está ali envolvido com as técnicas e que vocês também têm acesso, né, como alunos. É isso. Poderíamos falar muito mais, mas fica como tema para a próxima aula. Falaremos mais. Então, fechamos aqui essas aulas introdutórias da melhor forma possível. Obrigada pela participação, mais uma vez, de coração. E seguimos em frente com as práticas, seguimos em frente com próximos cursos, próximos momentos. E aproveita que a gente tem espaço aqui embaixo do vídeo para deixar comentários, dúvidas.
e a gente vai trazendo também como conteúdo relevante e conversando mais sobre esses assuntos. Uma Beijinho, alegria. Obrigada pelo convite. até, querida, obrigada. Valeu, galera. Até mais.